E a nossa mensagem de hoje é postura. Postura. Postura diante de Deus. Qual que é a nossa postura? Né? A gente pode comparar com uma postura corporal. Né? Se eu vier aqui ficar assim, ó, desse jeito, nessa postura, vocês vão falar, nossa, mas ele está desanimado, né? Está morrendo, está doente. Aí se eu fizer uma postura assim, erguer os ombros, né? Estufar o peito, ó, ele está bem saudável. Então a nossa postura, ela diz de nós o que nós somos, né? Corporal, né? O Marcão, que é vendedor, eu posso chamar de Marcão, que a gente trabalha junto, né? Então tem essa intimidade. O Marcão, que é vendedor, ele sabe que ele tem que chegar no cliente dele com uma certa postura, né? Ele não pode chegar no cliente assim, ó. Vai querer comprar um sapato aí hoje? Não, né? O Marcão, ele deve chegar... Sou representante da Hofer Brasil Calçados, né? E tudo na vida da gente é assim. Para trazer uma mensagem para vocês, se eu não tiver uma boa postura aqui, também, como diz aí o estudo da oratória, vocês também vão ficar desanimados e vão dormir. Então a postura é tudo. E qual é a postura nossa como cristãos? Porque levar o nome de cristão todo mundo gosta. Hoje nem cristão estão gostando mais. Hoje é evangélico, né? Tem gente que gosta de bater no peito, eu sou evangélico e tal. Mas qual é a sua postura diante das dificuldades do dia, diante das provações do dia a dia? Qual que é a sua postura? Quando você é tentado a agir como um não cristão, qual que é a sua postura? Aí eu quero ver se você vai ter uma postura firme, de ombros levantados, ou se você vai se curvar a fazer o que é errado. Né? E a Bíblia, ela nos dá milhões de lições sobre isso, de homens de Deus, consagrados a Deus, que no momento da provação, a sua postura foi encurvar-se ao pecado, encurvar-se ao que era errado, andar após o erro. Isso não é postura de cristão. Claro que o cristão está sujeito a errar, nós estamos presos aqui nesse corpo de carne, né? Mas nós temos que pensar diante das desventuras da vida, qual que vai ser a nossa postura. E estar preparado para isso, não é? Já viu aquele lutador de MMA? Quando antes da luta, ele encara o outro. Se ele fazer uma cara de cachorro com fome, ele vai apanhar na luta. Ele sempre vai fazer uma cara intimidadora. Ele vai estufar o peito, fazer assim, mostrando que, ó, eu estou pronto para a guerra, para a batalha mesmo. Então a postura diz tudo. Então nós vamos estudar, como nós estamos nas crônicas aqui, a postura de 2 reis de Israel. Qual foi a postura deles? Na verdade, de um só. Né? O outro já era uma postura caída mesmo. Mas de um rei de Israel sincero, que teve uma postura errada. E vocês vão ver as consequências disso tudo, tá? Nós sabemos que Israel, ela era um país único, uma única nação, nos tempos de Davi, Salomão. Depois, por causa da idolatria, foi rachado em 2 partes. Ficou Israel, reino do norte, com Jeroboão, o efraimita, e ficou Judá, com Roboão, filho de Salomão, da tribo de Judá. 2 reinos, tá? E esses 2 reinos foram separados pela vontade de Deus. Deus queria que assim fosse, tá? Poderia explicar para vocês o porquê que Deus queria a nação de Israel rachada em 2. Mas esse não é o propósito da mensagem de hoje. Talvez um outro dia, certo? A verdade é que foi separado. E Roboão, ele quis fazer uma coisa que parecia certa. Ele falou, olha, eu acho que é certo que a nação de Israel continue inteira. Que ela continue uma nação só. E ele ajuntou aí os exércitos para unir de novo a nação. Então, vocês estão aí no capítulo 11, ao versículo 4. O que Deus fala para Roboão? Assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Tornai cada um a sua casa, porque de mim proveio isto. E ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Era da vontade do Senhor que eles permanecessem separados, apesar de serem irmãos, apesar de serem descendência
de Abraão, filhos de Abraão. É para ficar separado. Tinha um propósito, tá? Mas não é o propósito da mensagem. Então, eles deviam ser irmãos, eles deviam andar em paz um com o outro, mas separado, cada um no seu reino, tá? Aquele que tentasse uma unificação estava indo contra a vontade de Deus. Era uma postura errada, tá? E nós vamos falar de verdade mesmo, lá no capítulo 18, agora sim, que nós vamos estudar inteirinho esse capítulo, e vai dar tempo, se Deus assim nos permitir. Nós vamos ver a história do rei Jeosafá, ou Josafá, dependendo da tradução de vocês aí. Esse rei era um rei sincero. Ele era um rei segundo o coração de Deus. E esse rei Josafá, ele reinava em Jerusalém. Ele reinava no reino de Judá. E no reino de Israel, o reino do norte, reinava o rei Acabe. Certo? E como nós já entramos no contexto, eles deveriam ficar separados. Tá? Assim era a vontade do Senhor. Mas, vamos ler o versículo 1 a 3, olha o que acontece. Tinha, pois, Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe, e ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu e o meu povo, como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Muito bem. Eles podiam ser irmãos, podiam ter uma grande amizade. Aí, o que acontece? O filho do rei Josafá casa com a filha do rei Acabe. Certo? E vocês já sabem a história de Acabe, né? Um idólatra, casou com Jezabel, introduziu os sacerdotes de Baal na terra, fez templos idólatras, tudo aquilo que vocês já sabem. E Josafá, por ter como nora a filha de Acabe, ele falou, já começou a baixar a postura. Eu tenho que ceder um pouco, porque agora nós somos parentes e tal. Vamos lá. Até aí tudo bem. Até aí é aceitável, tá? Só que quando Acabe chama ele, vamos pelejar contra os sírios, aí começa o erro. Daí já estava errado. Daí Josafá já estava tendo uma postura errada diante do Senhor. Não era para unir, não era para unificar. E pior, ele estava colocando o seu povo em risco, porque ele estava comprando uma briga que não era dele. Não era dele. Essa briga aqui era com o reino de Israel e com os sírios. Não tinha nada a ver com o Judá. Por que ele foi meter o povo dele no meio disso? Tá? Poderia ter levado a nação de Judá, o reino de Judá à destruição. Então nós vemos aí que nesse momento ele não se preocupou tanto com a vontade do Senhor, mas ele temeu. Ele sabia que fazia algo errado. Ele temeu. E ele pede, vamos consultar ao Senhor? Mas aqui ele já tinha dado a palavra dele, né? E naquela época, homem era homem, né? Hoje eles querem empurrar para você que não tem mais ideologia, né? Homem é mulher, mulher é homem, cada um nasce e depois vai ver o que é, né? Mas nessa época aqui, homem era homem, não só no sentido do sexo masculino, mas ele era homem de sustentar a sua palavra. Se ele falou, ele vai fazer, tá? E ele viu que já tinha feito burrada. Por que eu fui aceitar essa guerra lá? Não tem nada a ver comigo. Para quê? Por que eu vou colocar meus soldados? Por que eu vou arriscar meu povo? Para quê? E ele tenta uma saída. Ele sabia que aquilo não era da vontade do Senhor. Então ele fala para Acabe, e se a gente consultar o Senhor? Com certeza o Senhor vai falar que não, né? E acaba isso e eu volto em paz para minha terra, fico bem com ele, fico bem com meu povo. Vamos ler então dos versículos
4-11. Nós vamos ver que ele consulta ao Senhor. Olha lá. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: sobe, porque Deus a dará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel um eunuco e disse: traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queenana, fez para si uns chifres de ferro, e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios, até de todo o consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. Muito bem. Vamos consultar o Senhor naquela expectativa, naquela esperança de que Deus falasse: não vai que vai dar problema isso aí, vai não, né? E o que Josafá faz? Né? Acabe, o que Acabe faz? Ele chama os profetas dele. Mas nós sabemos, para quem conhece história bíblica, que os profetas de Acabe eram todos profetas de Baal. Não eram profetas do Senhor, do Deus de Israel, do Deus Jeová. Eram falsos profetas, né? E o que esses profetas disseram? Vai, pode ir, rei, você vai vencer, o Senhor vai entregar nas suas mãos. Aí faz um chifre de ferro aqui, ó, você vai escornear eles, né, que é a palavra que tem aqui, né? Você vai destruir eles, pode ir. Era tudo o que o rei Acabe queria ouvir, né? Mas Josafá, ele pensa: não, esse negócio não está certo, não. Não tem aí um profeta verdadeiro do Senhor, profeta do Deus de Israel mesmo, aquele original, sabe? Não é esse contaminado seu aí, não. Não tem um de verdade? Aí Acabe fala: tem Micaías, mas eu odeio ele, porque ele nunca fala de mim o que é bom, ele sempre fala para mim o que é mal. Como é que eu vou gostar desse homem? Ele vai vir aqui e vai falar que não é para ir para a guerra. Entendem a postura de Acabe? Por isso que eu falei que nós íamos estudar só a postura de Josafá, porque Acabe já era um caído. Acabe, ele não queria o conselho de verdade do Senhor. Isso vale também para a nossa postura aqui no templo, ou lendo a Bíblia na nossa casa. Quando a palavra de Deus vai contra você, qual que é a sua postura? Odiar essa palavra ou amá-la? Colocar no seu coração? Que a palavra é inevitável, irmãos, que a palavra de Deus não venha de encontro conosco. O dia que a palavra de Deus não vai contra você, você já é santo. Pode ter certeza que na hora que você sair lá fora, vai vir 2 anjos pegar para a mão e vai levar embora. A palavra de Deus, ela aponta o nosso erro diariamente, ela mostra falhas na nossa vida, de qualquer um, tá? Cada dia que eu leio a Bíblia eu falo: puxa vida, hein? Mais uma. E Deus sabe disso, que todos nós temos falhas, que todos nós tropeçamos na palavra dele diariamente, conscientemente ainda, que é pior. Mas qual que é a nossa postura diante da palavra de Deus quando ela vem contra nós? Qual é? Vou me irritar? O pastor, não gostei da palavra do pastor ontem, não foi legal, não gostei daquilo, não gostei disso. Se ele falou dele, você não tem que gostar mesmo. Mas se falou da Bíblia, se você não aceita essa palavra, então você é um Acabe da vida. Só quer as boas promessas, só quer as boas recomendações. Não é assim?
Se eu der 2 passos para lá, nós vamos saber que o povo está assim, não está? Eles adoram uma revelação, vai na igreja, tem aquela revelação e sempre é boa, sempre é favorável. E nessas igrejas nunca pregam para ele que ele precisa se arrepender, que ele precisa viver uma vida de santidade, que ele precisa estar preparado que o nosso Senhor Jesus está voltando. Não, né? É a mesma coisa eu queria ter um Camaro amarelo 0. Seria bom, né? Carrão, né? Aí eu vou lá consultar o irmão Ezequiel. Irmão Ezequiel, o que você acha? O irmão Ezequiel, que é prudente, ele vai falar para mim assim, mas você tem dinheiro para pagar isso aí? Eu financio lá em 60 vezes. Mas você vai ter dinheiro para manter esse carro? Eu me viro. O irmão Ezequiel tem certeza que ele vai falar para mim, não compra, porque você não tem condições. Mas se eu for ali do lado, ali, ó, assim diz o Senhor, você comerá o melhor dessa terra. Você nasceu para ser cabeça e não rabo, né? Deus te pôs por cabeça e não por rabo, por cauda, né? É assim. E aí eu vou entrar numa cilada, por querer do Senhor somente o que é bom, somente o que agrada a minha carne, somente aquilo que me satisfaz. O Senhor tem para nós tudo que nos satisfaz, tudo que é bom para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa família, para tudo. Deus tem o melhor para nós. Mas nós temos que nos curvar diante da vontade dEle todos os dias. Aí sim, agora é hora de você se curvar diante da vontade de Deus. Mas diante da sua vontade, você tem que ter uma postura rígida e dura, para não cair nos enganos desses aqui. E Acabe não quis saber. Não. Mas Josafá insistiu. Josafá teve um pouco, de postura aqui. Vamos lá, vamos chamar. E assim foram chamar o profeta Micaías, tá? E agora nós vamos ver, qual é a consulta que deu aí ao Senhor Micaías, tá? Versículo 12 e 13, olha lá. E o mensageiro foi chamar a Micaías. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Aí sim, hein? Esse aqui é um bom exemplo para nós seguirmos. Seguinte, Micaías, os profetas lá tem um punhado, falaram que o rei vai subir lá e vai detonar. Vai com eles também, Micaías. Fala que é bom, aí vai ser agradável, daí nós vamos se alegrar. Mataram um monte de, como nós vimos aqui, mataram boi, ovelha, cabra, tem comida lá, nós vamos comer, se alegrar. Não dá uma má notícia. Fala o que é bom. E qual que é a postura de Micaías? A postura que nós deveríamos ter todo dia. Não, aquilo que o Senhor disser, isso eu falarei. Se Deus falar que é bom, se o Senhor falar que é bom, eu vou falar que é bom. Se Ele falar que é ruim, eu vou falar que é ruim. Devemos ser imparciais. E assim foi Micaías. E esse é o exemplo que nós devemos seguir. Ser imparciais, tá? Falar a verdade. Mesmo que falar a verdade, naquele tempo, era você morrer ou virar um escravo. Era isso que custava dizer a verdade. Hoje a gente pode dizer um pouco mais abertamente, tá? Não é tão aberto assim. Mas hoje a gente pode dizer a verdade abertamente. Nesse tempo, dizer a verdade custava seu pescoço, ou você ia ficar numa masmorra, numa muralha, preso lá o resto da vida. Era assim. Não existia lei que defendia ninguém. A lei era o rei que dava e acabou. Mas Micaías teve uma postura ereta, uma postura de um verdadeiro servo do Senhor, e disse: o que Deus me falar, eu vou falar. Ponto final. Muito bem. Versículos 14 e 15. Vamos lá. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, falarei. E o 13 continua. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade no nome do Senhor?
aqui parece que Micaías falou, pode ir, né, que foi com eles, né? Mas ele foi irônico. Ele foi irônico. Ué, você quer ir? Vai. Vai. Tá acreditando nesses profetas aí? Vai, ué. Faça a sua vontade, tá? Dessa forma, irônico. E o rei viu que ele tratava com ironia, né? Micaías, né, vendo a idolatria que Acabe cultivava em Israel, vendo essa postura ruim do rei Josafá, também, de estar se unindo para a guerra, quando não era a vontade do Senhor, então ele dá essa resposta irônica. Então vai, ué, quer ir, vai. Mas Acabe percebeu a ironia, percebeu que ele não estava falando sério, tá? E agora ele fala sério. Versículo 16 e 17. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Micaías deu a profecia certa, verdadeira. Eu vi vocês todos dispersos. Vocês vão perder essa batalha. Não vai não. Não vai, né? E a postura de Acabe continua a mesma. Eu vou de qualquer forma. Não quero saber o que o Senhor tem para mim. Não quero saber o que o Senhor tem a me dizer. Eu quero saber o que os meus profetas têm a me dizer. Eles falaram que eu vou e acabou. Esse é profeta verdadeiro? É profeta do Senhor? Mas eu não estou interessado na profecia que ele tem. Eu estou interessado na profecia que eu quero. É a história do Camaro, né? Eu estou interessado numa palavra verdadeira de um amigo que me ama, ou eu estou interessado na palavra de alguém que quer me conquistar pelos meus desejos, né? O que o irmão Ezequiel pregou domingo passado? Cada um é seduzido e laçado quando atraído pela sua própria concupiscência. Seu próprio desejo profano, seu próprio desejo maligno te leva um laço que te leva a cair. E está aqui, ó, a prova do que o irmão Ezequiel falou, está a prova aqui. O próprio desejo dele de conquistar os sírios, de derrotar os sírios e se impor, aumentar o seu território, levou ele para um caminho tortuoso, que nós vamos ver aqui, tá? Mas a postura de Josafá é que nos entristece. E que é a lição de nós para hoje. Josafá deveria ter levantado do trono, que ele estava no trono com uma veste real, né? Cedro, coroa e tal. Ele deveria ter falado assim, Acabe, olha, você é meu parente, tá? Sua filha é minha nora, tal. Mas o Senhor falou para mim que não é para ir. Eu não vou não, né? Mas não, ele vai, assim mesmo. Assim mesmo ele vai, sabendo que aquilo não é a vontade do Senhor. Entendem, meus irmãos? O centro da mensagem, aquilo que eu quero trazer hoje para vocês, é isso. A nossa postura. Está vendo que está errado. Está vendo que não vai dar certo. O Senhor falou, não vai. Vocês vão ficar dispersos. Vocês vão ficar espalhados por aí. Não vai. Eu vou. Quantas vezes nós fizemos isso já na nossa vida? Eu já fiz um punhado. Eu acho que não dá nem para contar. E de hoje para frente, vocês vão continuar fazendo isso? Infelizmente. Mas a gente pode diminuir a frequência disso acontecer na nossa vida. Quantas vezes nós ouvimos a voz do Senhor aqui, ó, no nosso ouvido da consciência, né? Dizer, não faça isso que vai dar errado. Aí você vai lá e quebra a cara. Não faça isso. Você vai lá e faz e pau. Às vezes você prejudica pessoas que não tem nada a ver com o negócio. Mas você sabe que está certo. Você sabe o que é o certo. Algum profeta verdadeiro do Senhor já te alertou. Olha, o certo é isso aqui, ó. O certo é você sair por essa porta aqui, ó. Não, mas eu quero sair por aquela que é mais larga, tal.
Mas está molhado lá, você vai cair no chão. Tá? Quantas vezes nós já fomos avisados? Por isso que não adianta sentar aqui no banco da igreja para ficar escutando. Só se você não guarda essa palavra no seu coração e aplica no seu dia a dia. Porque essas palavras que a gente fala aqui, que cada pregador traz, essa mensagem é paz para você, é bom para você, é luz na sua vida. O que o Salmo diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é boa, a vontade de Deus é boa para a nossa vida. O que Deus quer para você é o melhor para você. Deus não deseja o mal, né? Se um filho pedir ao pai um pão, ele vai dar uma pedra? Não vai. Se ele pedir um peixe, ele vai dar uma serpente? Não vai. Um pai de verdade não vai. Se ele pedir um ovo, vai dar um escorpião? Não vai. Se o pai da terra, o pai terreno, ele sabe o que é bom para o filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais ele não sabe o que é bom para nós. Então obedecer a Deus, andar no caminho de Deus, não como se diz, não compra a salvação. Claro que não. Mas nos dá paz para andar nesse mundo. Fazer a vontade de Deus. Vamos lá então. Continuando aí. 18 a 27, vamos ler. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor. Aqui Micaías continuando, falando a visão que Deus revelou a ele para passar a profecia para o rei. Ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Disse mais, um diz dessa maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Vamos ler só até aqui por enquanto. Então o que Micaías viu da parte do Senhor, da parte de Deus? Eu quero enganar mesmo a Acabe. Por quê? Porque Acabe, ele ama a mentira. Acabe, ele não quer mesmo fazer a minha vontade. Ele não quer mesmo seguir aquilo que eu mando. Bom, já que ele não quer, eu vou dar uma forcinha. Alguém pode enganá-lo? Aí o Espírito sai e fala, eu vou lá ser uma palavra mentirosa na boca dos profetas deles. Né? Não falou o nome aqui, mas a gente já pode suspeitar. Satanás, o enganador. Né? Quem falou pela boca desses profetas? Satanás, o enganador. Qualquer um que faz uso do púlpito, do YouTube, do Facebook, da palavra de Deus, seja lá, qualquer um que faz uso da palavra de Deus, pregou o que é contrário à sã doutrina bíblica, o que é contrário ao ensinamento do Evangelho, tem um espírito de engano falando na boca dele, para levar as pessoas a tropeçarem. Tá? E Deus permitiu isso. Vai lá e dá para ele o que eles querem. E agora me respondam, né, mentalmente. Por que o povo é tão enganado hoje? Não estou falando só na esfera religiosa, não. Na esfera religiosa é demais, né? Vocês ligaram naquelas telenovelas lá, Valdemiro, Agenor Duque lá, meu Deus do céu, lá parece uma comédia. Por que eles são enganados? Porque eles vão lá buscar o quê? Salvação? Não. Percebam que eles não são inocentes. Antigamente a gente tinha dó, coitado, eles estão ali sendo enganados. Não. É aquilo ali que eles foram buscar. É a lei da oferta e procura. Tá? O carro que vende mais, consequentemente ele é mais barato, que consequentemente você vai ter mais dele na rua. Já viu um monte de golzinho por aí? Um monte de Fox? Uma vez passou 5 Fox encarreados, eu era o último. Eu falei, ó, a carreta furacão. Por quê? Porque é barato.
E porque o povo gosta, então a Volkswagen vai fabricar um monte. Agora, uma Lamborghini Diablo, já viram alguma aqui em Santa Cruz do Rio Pardo? Não tem, né? Por quê? Porque é caro e poucos têm condições. Então, quanto mais existe a procura, mais vai ter que emprego. Quanto mais pessoas estiver querendo o evangelho da prosperidade, né? Que tudo vai dar certo na sua vida. Uma espécie de evangelho da prosperidade é esse aqui que está aqui no capítulo 18 aqui. Vai ter gente pregando, quanto mais tiver. Então quer dizer que, na verdade, o que a gente vê, né, nessa enganação toda aí, é que não são os pastores que estão enganando eles. Não é aquele que está lá em cima que está enganando o povo e tirando o dinheiro deles. Na verdade, é eles que estão pedindo que alguém os engane. Não é? Concordam comigo ou não? Eles estão pedindo, eu quero alguém que pregue para mim aquilo que é bom para mim, aquilo que eu gosto, que me satisfaz. Então tá bom, tá aqui, E vai de brinde o espírito do engano por baixo. É isso que você quer, tá aí. E foi isso que aconteceu aqui. Deus permitiu que um espírito do engano falasse pela boca dos falsos profetas. Então nós vemos que esses que falam, esses falsos profetas que existem por aí, que enganam muitas pessoas, né? Que levantam um império. Muitas igrejas que faturam milhões e milhões por mês. Eles conseguem tudo isso, não é simplesmente por técnicas humanas, por oratória, por hipnose, técnica de convencimento e tal, som, tudo isso. Mas ainda tem mais uma coisinha, um tempero nessa receita: o espírito do engano. E quando você deseja o espírito do engano, Deus vai mandar para você. É isso que você quer? É. Você quer pedir um conselho? Eu devo fazer isso, irmão? Pastor Natalino, eu devo fazer aquilo? Eu estou apaixonado, mas eu sou casado, eu deveria ir lá? O pastor Natalino vai falar, não, mas eu quero, desejo. Então tá bom, então eu vou mandar uma outra pessoa que vai dizer aquilo que você deseja. Aí você vai cair lá e vai se estabacar, né? Então nós devemos desejar aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que Deus espera de nós. Esse deve ser o seu desejo, essa deve ser a sua postura. Apresentou-se uma situação diante de você, você analisou a situação, é de acordo com a vontade de Deus? Não. Então vira as costas e sai fora. É você mesmo que vai se prejudicar, tá? E a prova está aqui, na continuação do estudo. Então nós vemos até o 21, vamos continuar até o 27 agora, 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Quenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi povos todos. Bom, é isso mesmo. Então, o que acontece com Micaías? Olha para vocês verem. Micaías sabia que ia dar nisso, Era para colocar ele no cárcere e sustentar ele com pão e água. Com pão de angústia, está escrito aqui. Um racionamento. É para ele passar fome. Para ele ficar trancado numa sala escura e úmida. Para ele ficar doente. Para ele ficar mal, depressivo. Por quê? Porque ele não falou aquilo que eu queria. Porque ele não disse aquilo que o meu coração desejava. Mas ele disse aquilo que o Senhor queria dizer. Vejam, meus irmãos, a postura de Micaías diante de um rei. Não era qualquer um. Ele estava diante de 2 reis. E naquela época você
contrariar um rei, isso aqui foi uma punição leve para ele. Ficar pão e água, uma punição leve. Porque naquela época ele ia mandar o soldado pegar a espada e ó, tchau para você. Mesmo que você esteja certo. E essa é a postura que nós devemos adotar em nossa vida, diariamente. Nem que me custe a morte, nem que eu leve prejuízo, nem que eu perca um amigo, nem que a minha esposa vire a cara comigo por uma semana. Não importa. A minha postura sempre vai ser dura diante disso. Quando existe a vontade do Senhor, é nesse caminho que eu vou andar. É esse caminho que eu vou seguir. Ah, mas o meu filho vai ficar bravo comigo. Não importa. A minha filha não vai gostar de mim. Não interessa. A minha esposa vai ficar brava, não vai fazer janta para mim. Vai dormir sem jantar. Beleza. Passo na padaria, compro um pão. Eu vou perder meu emprego. Perca tudo nesse mundo. Menos a sua postura diante de Deus. Perca tudo. Porque o mundo é passageiro. Essas coisas aqui vão passar. Logo tudo isso aqui vai ficar para trás. Mas o que a Bíblia diz? O mundo passa e as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vocês querem o quê? O que é bom para essa vida? Quanto tempo vocês vão viver ainda? A mais novinha ali, a Abigail, vai viver quantos anos? Ela tem no máximo 100 anos para viver ainda. No máximo. Mas o reino que Deus preparou para nós é eterno e nunca vai acabar. E não é esse reino furado aqui não. Cheio de maldade, cheio de engano, cheio de dolo. É um reino eterno, com corpos transformados, com vida eterna, de paz e segurança ao lado de Deus. Qual que você escolhe? Qual que é a sua postura? Satisfazer a sua vontade por um momento e deixar a eternidade para depois? É isso? Vale a pena? É uma troca justa? Será? Você sabe fazer... quando você vai, por exemplo, você vai comprar álcool ou gasolina. A gasolina está 3, o álcool está 2,50. O álcool é mais barato, mas não compensa, porque ele queima mais. Então ele teria que ser menos da metade do preço da gasolina para compensar. Não é assim? Vocês não fazem essa comparação? Isso compensa? Será que compensa? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu ir daqui em São Paulo de bicicleta, que não pago passagem? Ou será que vale a pena eu pagar um ônibus, que eu vou pagar, mas eu vou chegar num dia? Vocês não fazem as comparações na vida? Aquilo que vale a pena e o que não vale? Pode ter certeza que não fazer a vontade do Senhor nunca vai valer a pena. Nunca vai valer a pena. Nunca vai satisfazer de verdade. É uma satisfação momentânea. E logo depois vem o arrependimento. É a ressaca moral. Aquela ressaca que você fala, puxa vida, se eu não tivesse feito isso. Mas dentro de nós, Deus fala no nosso coração e mostra para nós aquilo que é certo. Para mim, certo, a gente sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o caminho que é correto. Mas muitas vezes a gente não quer seguir por esse caminho. Lembra da história do jovem rico? Chegou em Jesus. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Você já sabe, guarda os mandamentos, não matará, não roubará. Mas tudo isso eu tenho observado. Tudo isso eu já faço. Então deixa todos os seus bens e vem comigo. Mas aí não compensa. Será que não compensava mesmo? Será que valeria a pena ele ter abandonado tudo? Na verdade, o que Cristo queria, que ele não era que ele desse todos os seus bens, mas que ele desapegasse do mundo, das coisas do mundo, das coisas materiais. Tá? E Micaías manteve-se firme. Vou comer pão e água? Vamos embora. Pelo menos eu não morri, já está bom. Vocês vão ser derrubados e eu vou ser solto dessa prisão, porque aquilo que Deus falou vai se cumprir. Tá? E Acabe amava a mentira, recebeu aí a mentira. E cuidado com os mentirosos, né? Aquele que gosta da mentira, de receber, ele gosta de dar a mentira. Na verdade, todo esse plano aqui, tudo isso que ele fazia, era um plano para acabar com a vida de Josafá. Olha só a cilada que Josafá estava entrando, tá? Por não pôr na postura que ele deveria ter, por não seguir a vontade de Deus, tá? Não é simplesmente morrer na mão dos sírios, tinha muito mais. Acabe estava preparando uma armadilha para ele. Vamos lá.
Vamos ler os versículos 28 e 29, o plano maligno de Acabe. Vamos lá. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então, entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras, tá? Eu vou traduzir para você, dependendo da tradução, está melhor traduzido. Veste as tuas vestes reais, tá? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Muito bem. O que aconteceu aqui? Vamos para a guerra? Vamos então. Vou contrariar o Senhor, falou que não, mas eu vou de qualquer forma. Eu quero te agradar, Acabe, que você é meu parente. Eu quero ser legal com você. Vamos lá. Chegou lá, o que Acabe fez? Vestiu as couraças, roupas do soldado. Armadura, escudo, espada, capacete. Se preparou para a batalha, entrou no meio dos soldados. E falou para Josafá, o bobão aqui, né? Veste as suas vestes reais e vai. Agora fala para mim, que proteção tem uma veste real? Existe, irmão Natanael? Nenhuma. Só se cair uma pedra na cabeça dele, a coroa vai machucar ainda, que é de ouro, né? Não tem proteção nenhuma. Então Acabe era muito malicioso. Ele era muito desonesto. Na verdade, o que ele queria era que Josafá fosse eliminado. Fosse eliminado para que ele pudesse tomar todo o reino de Israel. Era isso que ele queria. Tendo 2 reis na batalha, morrendo um, e aquele um vai reinar sobre todos os outros. Aí é tudo meu. Josafá morre. Foi isso que ele fez. Mas o Senhor não permitiu tal injustiça. Não, o Senhor estava aqui com Josafá. Apesar dele ter feito uma grande burrada na sua vida, ainda assim o Senhor estava com ele, o protegendo, tá? Versículos 30 a 32, vamos lá. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Pergunta: quem que é o rei de Israel aqui nessa história? Acabe. Então a ordem do rei da Síria, os seus capitães era: não luta com o soldado não, vai direto no rei. Aí eles vão ficar dispersos, matou o rei, ele fica perdido, tá? Mas ele falou o seguinte, o rei se não contra o rei de Israel. Então percebe a malícia aqui de Acabe? Vê um caboclo lá vestido de traje real, coroa, manto, cetro, vai achar que aquele lá é o rei de Judá? Não vai. O rei de Judá não estava em guerra contra eles. Ali está o rei de Israel, vamos matar ele. Versículo 31 e 32. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou, e o Senhor ajudou, e Deus os desviou dele. Aí Josafá viu o resultado de não cumprir a vontade de Deus. Cercaram ele e falou: meu Deus, né? Aqui fala que ele clamou. Em outras traduções fala assim, que ele gritou: meu Deus, socorro, agora eu estou lascado. Agora eu vou para a vala mesmo, não tem o que fazer, estou cercado, estou sem espada, estou sem proteção, agora eu fui, né? Mas Deus livrou Josafá. Deus não permitiu essa injustiça. Perceberam o que é desobedecer à vontade de Deus? Ainda mais quando Deus já falou com vocês aquilo que Ele tinha para falar. Prejuízo é para quem? Para quem desobedece. Está aqui, Josafá nas mãos dos sírios, de uma guerra que não era dele, sendo que ele foi avisado: não vá. Está lá, cercado. O que ele fez? Socorro! Meu Deus! Ele não precisava ter dado esse grito de socorro. Ele não precisava ter passado por essa angústia. Simplesmente se ele tivesse dado ouvidos à voz do Senhor. E essa é a mensagem de hoje, meus irmãos. Vocês não precisam passar por angústia, vocês não precisam passar por aflição na sua vida. Basta vocês dar ouvidos à voz do Senhor e obedecer.
Assim, vocês não vão ser cercados pelo inimigo. Assim, quando o inimigo estiver contra vocês, vocês não vão estar com vestes reais. Vocês vão estar com couraças e bem protegidos. Bom, versículo 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram seguir. Graças a Deus, Josafá foi poupado porque Deus estava ali com ele, tá? Senão ele tinha ido. Senão o rei da Síria devia falar, já vamos conquistar 2 de uma vez. Já vamos pegar Israel e Judá, tá? Mas, né, para finalizar, Acabe foi embora para sua casa, tranquilo, né? Passou-se o susto e ficou tudo bem. É isso? É isso? Acabe, bom, ele ficou disfarçado entre os soldados, ninguém viu ele, beleza? Não, de jeito nenhum. O Senhor iria vingar essa traição de Acabe. O Senhor iria vingar essa falsa profecia desses falsos profetas, isso não ia ficar barato. Versículos 33 e 34. Olha só, eu vou ler bem devagar que é para vocês prestar bem atenção, que emocionante, olha lá. Então, um homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro, vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte os sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Tá? Ele morreu. Mas essa Bíblia aqui não traz uma tradução mais apurada, tá? Aqui diz que um homem armou o arco e na sua simplicidade ele feriu o rei de Israel, tá? Não é simplicidade porque ele era um arqueiro iniciante. Não é porque ele era meio cegão e acertou, não é isso. Uma tradução melhor seria, ele atirou a esmo. Vocês sabem o que é atirar a esmo? É, sem destino. Sem alvo. Bala perdida, muito bem. Ele fez isso. Um belo de um arqueiro fez assim, ó. Olhou para trás e soltou. Aonde que foi acertar? Lá no rei Acabe. Mas ele estava protegido. Mas por entre as junturas da couraça a flecha atravessou e tchau. Foi. Viram? Ele poderia ter poupado a própria vida. Ele poderia ter sido salvo. Ele foi esperto. Ele se disfarçou. Ele foi astuto. Mas o Senhor julgou. E é assim, meus irmãos. Quem que você é diante de cada situação da sua vida? Vocês vão se colocar agora. Que essa mensagem fique nos seus corações. Quem que você é diante de uma decisão? O que eu faço agora? O problema apareceu aqui na minha casa. O que eu faço? Você é quem? Acabe ou Josafá? Você sabe qual que é a vontade de Deus, qual que é a vontade do mundo. Diante, lá no seu trabalho, uma solução. Quem que você é? Se você for Josafá, melhor nem ser Josafá, melhor ser Micaías, né? Mas Josafá ainda foi poupado. Mas Acabe perdeu sua vida por uma flecha perdida. Ó, tem a bala perdida, agora tem a flecha perdida. Por uma flecha atirada no escuro, de alguém que não mirou para lugar nenhum. Conseguiu atingir por entre a sua armadura e tirar sua vida. Então, é isso, irmãos. Até que não passei tanto. É isso que eu queria trazer para os irmãos hoje. Essa repreensão. Porque na nossa vida, nós temos várias pelejas a travar todos os dias. Né? Como diz o popular, tem que matar um leão por dia. E na nossa vida nós temos aliados, nós temos amigos, nós temos companheiros de trabalho, nós temos familiares, nós temos pessoas diariamente que estão conosco no mundo. E essas pessoas, cabe a nós julgar, vale a pena me aliar com ela ou não? Não valia a pena essa aliança aqui, de Acabe com Josafá. Vale a pena eu ouvir o conselho dela ou não? A minha melhor amiga me deu um conselho, né? É mulher que gosta de falar isso, né? Minha melhor amiga me deu um conselho, ó.
Mas e o conselho do Senhor? Bateu com o dela? Se bateu, pode obedecer. Não, sai fora. Sai fora, que o destino, o final é triste. No final você vai sofrer. Ou você vai dar um grito de angústia, talvez Deus te socorre na última hora, mas Ele deixa você chegar lá para você aprender, você criar vergonha na cara, ou ser acertado numa flecha atirada a esmo. O que você prefere? Eu prefiro aqui como Micaías. Vão comer pão e água, mas vão obedecer à vontade do Senhor. Eu prefiro, não o que eu vou fazer, tá? Mas vou orar todo dia para que Deus me dê força para fazer. Para encerrar, 3 versículos só, tá? Não vou segurar não. Já entra no capítulo 19. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, a Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Chegou lá, né? Mais um profeta de Deus o recebe, e mais um profeta de Deus com uma postura de um homem de Deus. Por que você foi lá se aliar com aquele homem lá, que não obedece a Deus, que não teme a Deus? Por quê? Mas Deus achou alguma coisa boa em você e poupou sua vida. Talvez na próxima você não tenha essa sorte. Talvez nessa próxima você não tenha tanto sucesso. Segue a Deus agora, de verdade, com todo o seu coração. Tá? Essa é a mensagem que eu queria trazer para os irmãos aqui.